Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos uma memória muito bela. Hoje é dia de São Zacarias e Santa Isabel, prima da Virgem Maria. Por meio do testemunho deles e desse evangelho, o Senhor espera de nós uma resposta para com a fé, com a graça, com o amor. Então peçamos à Virgem Maria que o nosso coração se abra de maneira generosa ao Evangelho de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, nós te pedimos que a graça do vosso Filho, nosso Senhor Jesus, inunde o nosso coração e faça todas as nossas escolhas, decisões, toda a nossa postura de vida corresponder ao grande amor que o Teu Filho deseja derramar sobre nossas vidas, sobre nossas vocações, encorajando-nos a um amor cada vez mais sincero, honesto, constante, permanente. Dai-nos, ó Virgem Maria, a graça de ter um coração como o vosso, que sabe acolher com generosidade toda a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que define o homem e a mulher que amam a Deus. Nós contamos com a tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado para nós em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. E para a gente falar sobre essa generosidade que o Senhor espera na correspondência do Evangelho, né, do que Ele anuncia ao nosso coração, é interessante que hoje o Evangelho fala justamente sobre preparo. Preparo para dar essa resposta. Preparo para empreender uma vocação. Preparo para iniciar uma empreita em nossa vida. Um empreendimento, digamos assim, e de grandíssimo valor, né? Bem mais elevado do que simplesmente construir uma casa ou uma carreira, ou ter um plano de sucesso para com o objetivo deste tempo, né? Esta empreita é para além da vida, então é para esta, pois vai ditar todo o nosso preparo, mas é para a eternidade. Então, se você é chamado a um convite, não apenas que tem um prazo, né? Por exemplo, a festa no fim de ano ou uma viagem no início do ano que vem, exigirá um preparo. Mas e se você é chamado a uma festa eterna, a um contemplar divino constante, a vencer o pecado, a viver a virtude, a mudar de vida, a encorajar o seu coração para entender o que é o amor, para responder aquelas perguntas mais caras ao homem: quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu sentido, qual é o meu propósito. Se essa é a empreita, né? Quanto preparo isso há de exigir de cada um de nós. Então Jesus fala sobre esse preparo. A primeira leitura encoraja a gente ao amor. Os santos de hoje, né, também estão dentro de uma grande empreita dada pelo Senhor para eles, né, que era preparar, gerar aquele que foi o precursor de Cristo, São João Batista, e viver um imenso milagre já na vida bem adulta, bem avançada, né, bem idosa. São Zacarias e Santa Isabel não tinham filhos e pela idade avançada isso parecia ainda mais improvável, mais impossível. Impossível mesmo, né? De fato, pela infertilidade da velhice. Então, Deus os escolhe para uma grande empreita, né? São Zacarias, diante do portento de ter visto um anjo, olha que coisa bonita, né? Um homem que vê um anjo exige um certo grau de intimidade, de premissa, de trabalho, de preparo árduo para a santidade. E ele foi anunciado
por esse anjo, né, de que seria pai, de que ele teria um filho com Santa Isabel, né? E diante desse portento, não compreendendo, não se abrindo ainda plenamente, como a Virgem Maria o fez, por isso a gente pediu a intercessão dela no início dessa meditação, ele chegou a ficar mudo, né? Como uma penitência pela falta dele, pela incompreensão dele, pelo fechamento de coração. Por mais que ele fosse um homem preparadíssimo, né? Ainda assim não era o preparo perfeito. Ele chegou a ficar mudo até o nascimento de seu filho e até que seu nome fosse escolhido, né? Então ele não chamou Bar Zacarias, ou filho de Zacarias, ou Zacarias, né? Mas, como era costume, mas foi chamado João, né? Pela escolha de sua esposa, do Espírito Santo, da vontade de Deus, e ao declarar esse nome de algo que ele nunca poderia produzir, de algo que foi produzido realmente pela vontade do Senhor, tiveram uma concepção natural aqui, né? Mas Zacarias então começou a falar, até para proclamar, né, a graça do Senhor, a alegria que o Senhor proveu. Não isentos, eles dois, de provações. Considero todas elas, né? Idosos. São Zacarias, sacerdote. Foi chamado pela honra, né, de ministrar aquela oferta naquele dia em que foi anunciado que seria pai, né, de São João. Mas ele estava mudo, né? E ele não poderia falar, não poderia pregar, que era o ofício que os garantia em cuidados, em observância no templo. Então, como ele estava mudo, imagine a penúria, imagine a provação, né? Limitados pelo físico, idosos, São Zacarias sem falar, Santa Isabel bem atribulada, cuidando de várias coisas na idade avançada, o físico demandando mais para aquela gestação, tanto que eles foram ajudados pela Virgem Maria, esta que prontamente, né, soube da gravidez de sua prima pelo anúncio do anjo. Só que esse anjo anunciou à Virgem Maria uma condição de graça muito maior. Nunca nos esqueçamos do que ele falou. Ave cheia, plena, repleta, piena de graça. O Senhor é contigo. Então, não tomada em parte alguma pelo pecado, a sua resposta é pronta e ela quer contribuir. Não sei como as coisas se darão, como se acontecerá isso, como eu posso contribuir. Faça-se em mim a vontade do Senhor. E essa é a alegria de dispor-se a Deus, que ela vai apresentar à sua prima Santa Isabel e ao seu cunhado São Zacarias. E eu acho interessante porque esse preparo da Virgem Maria é um preparo na graça. É um preparo que é totalmente diferente, muitas vezes, dos nossos cálculos. E ontem mesmo estávamos falando aqui de cálculos, né? Lembra que a gente falou quem pensa não casa? E o sentido que eu queria dizer era quem pensa muito não casa, ou seja, quem faz muito cálculos não está decidido em assumir compromisso, em assumir a responsabilidade, em assumir vocação. Né? Quem faz muito cálculo, ele está preservando alguma paixão. Né? E o Evangelho fala sobre isso hoje, de maneira muito contundente e de uma maneira que às vezes parece que você não entende, mas você vai entender. Né? Ontem, as desculpas dadas pelas pessoas para núpcias de Cristo com a Igreja, para núpcias de Cristo com a nossa alma, eram várias. Mas apontaram-se a paixão do homem pelo criado, pela contemplação do que é temporário e pelos afetos. Né? O casamento foi colocado lá como afeto. E hoje, Jesus volta a falar sobre o principal apego dos homens, que são os afetos. Mas ele vai falar depois sobre esse preparo e aí a gente consegue entender, né, de maneira mais clara isso. Então não fique com um coração confuso. Muitas vezes, na hora que a gente recebe a palavra, ela gera em nosso coração uma contrição porque a gente é chamado a algo elevadíssimo,
mas a gente entende o peso do preparo. Esse peso é a cruz que cada um de nós precisa sustentar. E a necessidade de entender que muitos desapegos para a eternidade serão necessários. Então, não tenha medo, né? Não tenha receio, porque o seu coração se aderiu de maneira muito profunda a alguns apegos essenciais. Use a razão, não sentimentos. Use a inteligência, movida pela fé, não o seu apego, não aquela paixão desordenada. E aí você vai perceber e dar valor direitinho a cada uma dessas coisas que para nós são muito apegos. Pensar, né, sobre aquele afeto, aquele relacionamento, aquela casa, aquele conforto, aquele dinheiro, aquela coisa, e olhar de maneira muito concreta para o que aquilo é, a gente consegue, usando a razão, perceber, tem o seu bem, mas não é o bem supremo. Eu não posso deixar isso por aquilo, né? Eu não posso largar as alturas pela baixeza. Por mais que tenha um valor ali que Deus nos deu conforme a sua graça e misericórdia, né? Mas essas coisas de cá são para esse tempo presente, que tem um prazo de acabar que a gente desconhece. Então logo, logo tudo isso acaba. Não vale a pena fiar a nossa vida nisso. E aí Deus nos chama para a eternidade. Então, o que é importante para esse preparo? A gente precisa fazer essa pergunta. Senão a gente não termina de construir a torre que fala hoje no Evangelho. Então vamos à leitura? Calma, né? Pacífica, sem medo de que o nosso coração sinta dores, né? Dores de angústia diante da palavra de Deus. Vamos lá, diz assim, ó. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para que se tenha o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está ainda longe, envia mensageiros para negociar a condição de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eita! Sentiu, né? Como a palavra vai fazendo a gente encontrar aquelas coisas que a gente se apegou de uma maneira muito apaixonada e nunca tivemos a consciência para avaliar o valor real daquilo. Eu vou começar a meditar sobre esse evangelho com a segunda parte, depois falo sobre a primeira, porque a primeira parece muito polêmica para muitos. Então, com a segunda. A segunda fala sobre esse preparo, sobre esse cálculo, né? Eu vou construir uma torre. Como é que eu não vou calcular o gasto que eu vou ter com material, com empregados, com tudo? É difícil, né? Eu preciso fazer cálculo. E o segundo exemplo é sobre a guerra, né? Eu vou sair para guerrear, estou com 10.000 soldados e o outro vem com 20. Então eu vou perder o pouco que eu tenho só por pura arrogância de achar que os meus soldados todos, né, serão vitoriosos em suas batalhas individuais, né, e arriscá-los a vida, a minha própria, pelo meu orgulho de achar que eu sou superior ao meu próximo, né? Então, se eu vejo que eu estou enfrentando alguém com 20.000, eu saio à frente e negocio condições de paz. Que eu posso
renunciar para obter a paz. Ou seja, a paz, nesse sentido de confronto, exige renúncia. Esse exemplo é excelente. Então imagine que você está com suas razões, com os seus domínios. Você botou o sentido na sua vida que você quer. Você tem a sua empreita de vida, seu sentido, seu propósito. Mas vem Deus do outro lado com um propósito maior que o seu, mais eterno, duradouro, rico em promessas, rico na verdade. A gente tem muito isso, muitas vezes, quando a gente está se convertendo, de perceber que a gente fez até aquele momento uma trajetória não tão boa, ou às vezes má e perversa. A gente, muitas vezes, enquanto discute sobre religião ou sobre política até, a gente também valoriza de uma maneira muito corajosa e apaixonada a nossa trajetória, o que nós temos. Mas e aí quando o outro vem com uma bagagem maior, propósitos maiores, com a verdade contemplada de uma maneira mais plena, né? Então, quantas vezes o Senhor não fez eu descer do cavalo para ir negociar com Ele as condições de paz? Porque todos os argumentos do Senhor são melhores. E é por isso que existem várias conversões na minha vida, né? Eu tenho que me converter contra o pecado, mas também contra posições políticas erradas que eu tive, contra posições no meu emprego erradas que eu tive, posições na família erradas que eu tive. O jeito que eu tinha de escolher amigos, de escolher relacionamentos, de escolher a noiva, de escolher o casamento, né? Quando eu me encontrei com Deus, eu percebi, opa, eu escolhi errado, né? Eu escolhi mal, né? O argumento do Senhor é muito melhor. Então eu preciso descer do cavalo e pedir para o Senhor, Senhor, que eu veja como o Senhor vê, me ajuda a ver melhor, me tira a miopia, a cegueira. Eu quero ter paz contigo. O Senhor é melhor, o Senhor tem promessas melhores para mim. O Senhor governa melhor a minha vida, minhas disposições. Eu venho aqui com 10.000 soldados. O Senhor pode dar a cada um deles, né, um propósito maior? Propósito maior à minha família, à minha esposa, esposo, filhos, filhas, mãe, pai. Tá começando a entender a primeira parte, né? Por quê? Porque se eu monto a minha história, a minha trajetória, a minha vocação, sem contemplar primeiro quem tem melhores argumentos, quem tem a verdade, eu vou iniciar uma empreita e eu não vou ter condições de terminá-la. Porque meu coração vai sempre recordar, né, que aquela empreita não é tão boa como a que tinha o Senhor para mim. Aquela empreita não tem contribuído com a minha santidade tanto quanto o Senhor espera que eu tenha. Então, meus irmãos, quanta gente não toma decisões erradas na vida? Imensas. Mas calma, o Senhor tem condições de resgatar a todos. A todos. Qual é a condição para que eu continue unido à minha mãe, ao meu pai, esposa, esposo, filhos, filhas, amigos? Qual é a condição? É a de que, para favorecer a empreita não terrena, mas a eterna, o outro seja, para mim, lugar de me dar e lugar de acolher. Quando o outro olha para o mesmo rumo, para o mesmo norte, para a mesma direção que eu. Não é assim que se define um verdadeiro amigo? Quando a gente olha para a mesma direção? E assim tem que ser para tudo que eu construo. A empreita dada pelo Senhor é a melhor. Nessa trajetória de ir até Ele é que eu vou conhecer quem será aquele que ao meu lado é meu amigo, que ao meu lado é minha esposa, que ao meu lado é meu filho, minha filha, que ao meu lado é meu pai e minha mãe. Mas quantos, a enormidade de homens e mulheres santos, não tiveram que deixar a casa paterna porque eram perversos? Imagina
aquelas primeiras santas, as virgens que foram martirizadas lá em Roma. Seus pais não queriam admitir de jeito nenhum a sua vocação, a sua santidade, sua entrega a Cristo. Queriam dá-las em casamento para homens tiranos, perversos, mas que ofereciam lucros. Ou seja, esse pai maldoso, né, já não tem mais uma filha. Tem uma moeda de troca. Se ela escolhesse a empreita de manter, né, a todo custo o afeto de seu pai, ela se reduz de mulher, de serva, de alma eterna para objeto e moeda de troca. A empreita parece completamente decidida, decide-se por Deus e não por aquela condição opressora. Entende? Então, Jesus está encorajando aqui muitos homens e mulheres que se veem presos a afetos, apegos que não estão ajudando para o céu. Muitas vezes, nas nossas decisões erradas, porque a gente consulta mais a carne e a paixão, a gente erra, conscientemente erra, mas queremos ajustar os passos para tudo entregar a Deus. Talvez seja essa a sua condição. Tenha ânimo, né? Você que é, por exemplo, casado, tem sua esposa, tem seu esposo, tem seus filhos, né? Qual é a maneira de devolvê-los a Deus? De até promover mais união entre você, sua esposa, o esposo e filhos. Traga Jesus para dentro do lar. Faça ele ser o objeto de interesse, desejo, amor, entrega, sentido, propósito para todos na sua casa. Faça os amigos de Deus. Por quê? Quanto mais amigos de Deus eles forem, e você também for de Deus, mais unidos vocês estarão em propósito. E essa é a verdadeira coisa que pode unir corações humanos. As outras coisas não nos unem. Problemas, prazeres, dinheiro, até o tempo gasto junto muitas vezes é um local desfavorável para a verdadeira união. Mas dê um propósito em comum. Vai ser impossível soltar dois que amam em comum de maneira muito intensa a mesma coisa. É muito difícil. É muito improvável. E é uma divisão que não precisa acontecer se vocês estiverem unidos em Deus. Então, além de fazer se apaixonar por Deus, apaixone os seus por Deus. Isso é importantíssimo. Não dê contra-testemunho, não seja você o que é rejeitável. Seja você atrativo a todos aqueles que você quer no mesmo caminho que você. Então seja doce, seja singelo, seja correto, seja prudente, seja respeitoso, mas seja muito de Jesus. Né? Eu tenho certeza que as pessoas amavam estar ao lado de Cristo, mesmo que para estar lá elas tivessem que renunciar a muitas coisas. Ao início da leitura diz: naquele tempo uma grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, ele disse. É por isso que essa passagem para mim é tão bonita, porque quando fala Jesus voltando-se lhes disse, ele percebeu uma imensa multidão, mas tinha lá gente cansada, gente triste porque abandonou muita coisa, gente fazendo cálculos se ia conseguir manter o seguimento de Cristo, se ia conseguir manter-se no caminho. E Jesus os consola, dizendo: eu estou vendo que vocês fizeram muitas renúncias. Coragem, tome a cruz, carrega, sejam dignos de mim, me sigam diante, né? Porque se vocês me seguirem, a vossa empreita será concluída. O vosso empreendimento terá êxito. A torre será acabada. A condição de paz está estabelecida. Renuncia, desce do teu cavalo e deixa eu te dar a condição verdadeira de paz. E é isso que ele diz no ato da cruz. Tudo está consumado. De fato, ele usou uma palavra que no grego significa absolvido.
Ou seja, nós estamos absolvidos da culpa que carregávamos, que é a principal coisa que nos deixa pesados na caminhada. Jesus olhou uma multidão o seguindo e sabe plenamente que nós temos muitos pesos desnecessários. Afetos, relacionamentos desnecessários, pecados, vícios, maus hábitos desnecessários. É isso que cansa. Não o seguir de Jesus. O seguir de Jesus é leve. É por isso que a palavra dele, no preparo para a vida de santidade, não é se apegue, entule, encha as malas, ponha tudo dentro, prepare. Não, é esvazie-se. É um bando de coração que soube desapegar-se, essa multidão que segue Jesus. Que nessa multidão você encontre teu pai, tua mãe, tua esposa, filhos, amigos. Esses seguirão o caminho até o fim. Talvez aqueles que foram deixando um pouco a tua vida é porque ficaram apegados a alguma coisa ali do passado e não conseguem soltar-se disso. Isso é muito triste. Não seja você um desses que para no meio do caminho porque você resolveu considerar por sua paixão que as suas condições são melhores. A condição de paz exige renúncia. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.